Bem-vindos ao The Debate. A discussão de hoje mergulha na psicologia do esporte, partindo das repercussões da recente final da Copa do Brasil vencida pelo Corinthians contra o Vasco. O nosso ponto de partida são aqueles comentários provocativos do atacante vascaíno, o Pablo Vergetti, antes do jogo, e a reação, claro, intensa dos jogadores corintianos depois da conquista. Exato. E a partir desse episódio, nós vamos explorar uma questão que é central no esporte de alto rendimento, né? Essas provocações, essa chamada guerra psicológica, elas são uma ferramenta tática legítima para desestabilizar o oponente ou, na prática, acabam virando um erro de cálculo, servindo só de combustível, de motivação extra para o time rival. Pois é. Eu vou defender a perspectiva de que, nesse caso específico que a gente analisa, a provocação foi totalmente contraproducente. Foi, assim, um erro tático claro, um tiro que saiu pela culatra e que, no fim, forneceu ao Corinthians o combustível emocional que, vai saber, talvez até lhe faltasse. E eu vou argumentar no sentido contrário. Vou defender que essa tal guerra psicológica, mesmo quando o resultado não é o esperado, é uma parte inerente e, por vezes, até necessária da competição. É uma tática de risco? Sim, com certeza, mas uma tática válida dentro do arsenal de um atleta de elite. Perfeito. A minha tese é que a atitude do Vegetti não foi só uma bravata, foi um erro estratégico fundamental. O que deveria, em tese, minar a confiança do Corinthians, na verdade funcionou como um poderoso agente motivador. A evidência mais contundente, para mim, vem das palavras do próprio goleiro Hugo Souza. Ele foi categórico, né? Afirmou que os comentários do argentino serviram como motivação extra para todo o elenco. E não foi uma provocação qualquer. A afirmação de que a Neoquímica Arena era a casa do Vasco, assim, não tinha qualquer base na realidade. O time carioca nunca venceu lá. Essa desconexão com os fatos transformou o que poderia ser confiança em pura arrogância, tornando a coisa toda muito fácil de ser ridicularizada e usada contra o próprio provocador. A reação do Mateuzinho dizendo que o Vegetti tem que se inscrever no stand-up ilustra perfeitamente como a provocação foi recebida, sabe? Não foi como uma ameaça real, mas como uma piada. Isso invalida completamente o propósito desestabilizador. O efeito foi o oposto, uniu e fortaleceu a determinação do Corinthians. Eu já enxergo a situação por um prisma, assim, completamente diferente. A provocação do Vegetti, ainda que o resultado final tenha sido adverso, representa uma tática psicológica totalmente compreensível e, eu diria, até esperada no contexto de uma final de altíssima pressão. Veja bem, o objetivo de uma declaração como essa não é só externo, de desestabilizar o rival. Ele também é interno, é projetar confiança, fortalecer o moral da própria equipe, criar uma mentalidade de que a vitória é possível, até provável. Frases como "é nossa", ditas na saída do vestiário, são tentativas de criar o que a gente chama de profecia autorrealizável. Além do mais, a gente precisa ter muito cuidado com a narrativa que é construída pelo vencedor. É extremamente conveniente para o Hugo Souza, com a taça na mão, dizer que as provocações foram um combustível. A história é sempre contada por quem ganha, né? Se o Vasco tivesse vencido, essa mesma atitude do Vegetti seria celebrada hoje como a de um líder nato, um capitão confiante que previu a vitória. A tática não se torna inválida só porque, desta vez, não funcionou. O risco de motivar o adversário existe em qualquer forma de guerra psicológica. Faz parte do jogo. Mas o ponto para mim é que a evidência que temos no material não é sobre uma teoria, é sobre o efeito prático. E ele foi explicitamente motivacional. Quando o Hugo Souza diz que os caras criaram uma situação, ele está afirmando que foi o Vasco quem introduziu um elemento de animosidade que o Corinthians soube, e muito bem, capitalizar a seu favor. Ou seja, se o objetivo era criar uma vantagem psicológica para o Vasco, o que se viu foi a criação de uma desvantagem. A provocação falhou no seu objetivo primário, que seria, em tese, abalar o adversário. Mas será que abalar é o único objetivo? E até que ponto essa motivação extra realmente altera o resultado de uma final? A motivação para o jogo mais importante do ano já não está no seu nível máximo. É um pouco simplista, na minha opinião, atribuir a vitória a um único fator como esse.
Um atleta profissional não entra mais ou menos motivado para uma final de Copa do Brasil por causa de uma frase dita pelo adversário. A preparação, a tática, o talento, o dia de cada jogador, tudo isso pesa muito mais. A provocação é uma tentativa de ganhar uma margem, sabe? Uma margem mínima de quebrar a concentração do outro. A narrativa da motivação extra é uma forma muito elegante que o time vencedor encontra para engrandecer a própria conquista e, ao mesmo tempo, diminuir o adversário, pintando ele como arrogante e tolo. Discordo desse ponto, porque o conteúdo da provocação importa e muito. A gente não está falando de uma provocação genérica. O erro crucial do Vegete foi fazer uma afirmação "estamos jogando em casa", que é objetivamente falsa, é facilmente desmentida pelos fatos. Como o próprio Hugo Souza fez questão de lembrar, o Vasco nunca venceu na Neoquímica Arena. O último triunfo deles em São Paulo contra o Corinthians foi em 2007, no Pacaembu. Uma provocação que não tem o mínimo de lastro na realidade, ela perde a força. Ela não gera dúvida no adversário, ela gera escárnio. E pior, ela expõe uma insegurança. E o Hugo Souza ainda adiciona uma camada a isso ao lembrar de um jogo anterior em que o Vegete já tinha se frustrado contra o jovem Breno Bidon. Isso mostra que a provocação talvez não tenha vindo de um lugar de pura confiança, talvez tenha vindo de um histórico de frustração pessoal, o que a torna ainda menos crível. Entendo o argumento da base factual, mas a guerra psicológica não opera no campo da precisão histórica de um almanaque. Ela opera no campo da percepção, da mentalidade. A intenção do Vegete não era apresentar um dado estatístico para um debate acadêmico, né? Era desafiar a aura de invencibilidade do Corinthians no estádio deles. Era uma forma de dizer: nós não tememos vocês aqui, este lugar não nos intimida. É uma tentativa de criar uma realidade alternativa na mente dos próprios companheiros e, idealmente, plantar uma sementinha de dúvida na mente dos adversários. Trata-se de projetar poder, não de citar estatísticas. A validade da tática não está na sua veracidade, mas na sua intenção de moldar a realidade psicológica do confronto. Você fala em plantar uma semente de dúvida, mas a reação que a gente viu foi o oposto. A provocação plantou uma semente de certeza no time do Corinthians. A certeza de que o adversário estava se apoiando numa bravata vazia. Veja, uma provocação efetiva geralmente explora uma fraqueza real, uma insegurança do oponente. O que o Vegete fez foi atacar um dos maiores pontos fortes do Corinthians, o desempenho em casa. É como tentar intimidar um leão na jaula dele, dizendo que a jaula é sua. Não faz sentido, e o efeito mais provável é só irritar o leão. A reação do Mateuzinho sobre o stand-up não é só uma resposta espirituosa, é um diagnóstico. A ameaça foi percebida como piada, e uma ameaça que vira piada perde todo o seu poder. Mas aí você está analisando a execução, não a estratégia em si. A estratégia de desafiar o ponto forte do adversário é um clássico. É uma forma de mostrar que você não tem medo. Pensa no Muhammad Ali. Ele não apontava as fraquezas dos oponentes. Ele desafiava nas forças deles. Ele dizia para o George Foreman, o homem com o soco mais poderoso do mundo, que ele não batia forte. Era mentira. Objetivamente, sim. Mas ao fazer isso, ele entrava na cabeça do Foreman. A intenção do Vege, guardadas as devidas proporções, é a mesma: criar uma realidade psicológica onde o time dele é o dominante. Pode não ter sido bem executada, a frase pode ter sido mal escolhida, mas a lógica por trás da ação é uma lógica consolidada na história da competição esportiva. Mesmo que a intenção fosse essa, o que nos leva ao terceiro ponto: o desfecho da história é a prova definitiva do fracasso, assim, retumbante da estratégia. As palavras do Vegete foram brutalmente confrontadas pela realidade. A vitória do Corinthians e, segundo a descrição do Hugo Souza, o atacante chorando lá depois do jogo. A tentativa de criar uma narrativa de domínio resultou em humilhação pública. O fato de os jogadores do Corinthians estarem, dias depois do título, ainda citando e ridicularizando essas falas, mostra o quão profundo foi o impacto reverso. A tática não apenas falhou, ela se tornou o símbolo, o meme da derrota do Vasco. Foi um tiro que saiu pela culatra de forma espetacular. Sinto muito, mas não posso concordar com essa linha de raciocínio. Julgar a validade de uma tática só pelo resultado final é uma falácia clássica, a falácia do resultado.
Inúmeros atletas na história, como o próprio Ali que eu citei, ou Michael Jordan, usaram a provocação com extremo sucesso e foram chamados de geniais, de mentalmente fortes. Quando funciona, é genialidade. Quando não funciona, é arrogância. A verdade é que a estratégia é a mesma, o que muda é o placar. O Michael Jordan era mestre em criar narrativas, provocar adversários e, na maioria das vezes, ele venceu. Mas quando ele perdia, a tática dele não se tornava, de repente, errada. A estratégia não se torna inerentemente ruim só porque desta vez não funcionou. A crítica é muito fácil e conveniente de ser feita com a taça na mão. Mas aí existe uma diferença fundamental entre o que o Jordan fazia e o que o Vegetti fez. O Jordan provocava, mas ele entregava em quadra um desempenho que validava cada palavra. A provocação dele era lastreada numa superioridade quase divina. Ele criava pressão e depois sustentava com talento. A provocação do Vegetti foi um cheque sem fundos. Ele assinou a promessa, mas não tinha como pagar. E isso não é só uma análise pós-resultado. Era um risco mal calculado desde o início. Provocar um time no seu estádio, onde você tem um histórico de 0 vitórias, não é uma aposta ousada, é uma aposta imprudente. Não foi o ato de provocar em si, foi o contexto, como, onde e o que ele provocou. Mas todo ato de provocação é um cheque que precisa ser compensado pelo desempenho, sempre. Se o Jordan tivesse uma noite ruim depois de provocar, ele também seria ridicularizado. O risco é inerente ao ato. O Vegetti assumiu um risco que faz parte do jogo no mais alto nível. Ele tentou criar uma vantagem. Se um zagueiro dá um carinho arriscado na área para cortar uma bola e consegue, ele é um herói. Se ele erra por 1 centímetro e comete um pênalti, é um irresponsável. A decisão de fazer o carrinho foi a mesma nos 2 cenários. O resultado é que muda completamente a percepção. O que a gente está fazendo aqui é criticar o Vegetti por ter dado o carrinho e errado. Se ele tivesse acertado e o Vasco vencido, nossa conversa seria sobre a mentalidade vencedora dele. Em resumo, então, eu reitero que, com base nas reações diretas dos atletas vitoriosos e na análise do contexto, a provocação do Vegetti foi um erro estratégico claro e mensurável. A combinação de uma bravata sem base factual com a consequente e admitida motivação que ela gerou no Corinthians demonstra que, neste caso específico, a tática foi indiscutivelmente prejudicial para a equipe que a utilizou. Não é só um julgamento pós-fato, mas uma análise de causa e efeito descrita pelos próprios protagonistas. E eu reafirmo a minha posição de que, embora o resultado tenha sido negativo para o Vasco, a atitude do Vegetti deve ser entendida como parte do arsenal psicológico do esporte de elite. A linha que separa a confiança que intimida da arrogância que motiva é extremamente tênue e, na maioria das vezes, só é definida pelo placar final. Criticar a tentativa com base unicamente no resultado é simplificar demais a complexa dinâmica mental de uma disputa desse nível e ignorar que a passividade e o silêncio também podem ser estratégias perdedoras. Ele escolheu um caminho de risco e dessa vez não deu certo. Este caso, sem dúvida, serve como um estudo fascinante sobre esse tênue equilíbrio na guerra psicológica do esporte. A discussão sobre a validade e o risco de táticas como essa permanece em aberto, e o material que a gente analisou hoje nos oferece uma janela privilegiada para entender como a narrativa, a mentalidade e as palavras podem influenciar diretamente o desempenho e o resultado final. Exatamente, e nos deixa com a reflexão sobre qual é o verdadeiro peso das palavras no campo de jogo. Se elas são só um ruído de fundo ofuscado pela tática e pelo talento, ou se podem, de fato, em momentos decisivos, alterar o destino de uma final. A única certeza é que, graças a momentos como este, a conversa sobre o jogo continua muito tempo depois do apito final.